Pessoas! Tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou unespiana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação que vocês veem da sociologia, da filosofia, com o seu curso de psicologia, que é uma das carreiras, né, que é aí pedida por vocês, que é uma carreira bastante procurada dentro da Unesp. E eu queria conversar também um pouco sobre como que a gente pensa esse ambiente universitário, que é um ambiente que vocês vão estar entrando daqui a pouco, né? Passou ali na prova, gente, beijo, vamos para os campos da Unesp. Eu costumo falar que eu não sou ex-unespiana, eu sou unespiana, porque depois que você entra na Unesp, gente, é para sempre, tá? Você pode sair do curso, você se forma no curso, mas a Unesp não sai de você nunca mais. É um ambiente incrível, um ambiente muito gostoso em que você se desenvolve demais. Então, antes da gente entrar propriamente na nossa temática da aula, né, que eu vou comentar um pouquinho desses temas, o que vocês já conhecem, vocês já sabem do vestibular, como isso vai depois aparecer um pouco dentro da universidade, eu queria que a gente visse um pouco sobre a Unesp em si, né? Aqui eu vou falar, né, mais da minha experiência dentro do curso de Ciências Sociais, eu sou formada em Ciências Sociais, e vocês vão ver que a gente está falando de uma realidade que é o campus de Araraquara. Porém, muito do que tem aqui acontece em toda a universidade. E é bem legal de vocês perceberem o que vocês podem aproveitar, o que vocês podem aí se inspirar para fazer uma formação completa, tá? Então, quando a gente fala de Unesp, você está falando de quê? Você está falando que a gente tem uma universidade. E tendo uma universidade, a gente vai pensar exatamente nesse conceito de universal. Por que é universal? Porque quando a gente vai estar pensando no seu desenvolvimento, na sua educação, no ambiente universitário, ele é um ambiente muito particular e ele é diferente, sim, do que vocês têm no ensino médio. Em geral, no ensino médio, você vai para a sua aulinha, né? Depois volta para casa, às vezes fica na escola, estuda ali o que aconteceu durante o dia, mas você vai ficando uma coisa assim, um pouco engessada, né? Na universidade é muito diferente. Então, uma coisa que vocês vão ver muito, por exemplo, na Unesp Araraquara, era que a gente tinha muitas intervenções no campus. Desde intervenções políticas até intervenções artísticas, intervenções acadêmicas, tá? Para quem for em Araraquara, vocês vão ver esse belíssimo espelho d'água, né? Vocês já sabem que ele não é uma piscina, é triste, tá bom? A galera que estiver ali passando pelas regiões mais quentes do estado vão estar aí acostumadas a lidar com esses espelhos d'água, mas eles não são piscinas. Às vezes a gente entra. Em geral, todo mundo que vai fazer a formatura entra no espelho d'água para tirar foto, porque é necessário. Porque você pensa nisso durante 4, 5 anos da sua vida. Entre no espelho d'água, tá bom? Depois lave os pés. O que você vai, então, perceber? Além dessas intervenções, você vai pensar o seu campus de uma forma muito completa. Então, o seu campus, ele não é só aqui, ó, a gente tinha as nossas salas de aula, né? Ele não é só uma sala de aula. O campus da Unesp, ele é uma coisa que vai abrigar a vida universitária. Então, ali você vai fazer amigos, ali você vai interagir com o bandejão, com o restaurante universitário, você tem biblioteca, você tem polo de informática, você vai ter uma vivência completa, tá? Então, às vezes, o pessoal até brinca que a gente devia pagar aluguel para a Unesp, não para onde você vai morar, se você precisar mudar de casa, né? Porque a gente vive dentro do campus. Então, é uma coisa interessante de vocês pensarem, de vocês depois avaliarem isso. Por quê? Exatamente porque a universidade, ela vai além da sala de aula. Se você estiver achando que você vai para a faculdade para ter aula e ir para casa, não vai acontecer isso. Por quê? Porque você pode fazer muito mais. Então, assim, na minha experiência, o que eu fiz? Eu me coloquei em todas as situações que eu podia dentro daquela universidade, tá? Então, eu falava com a galera do centro acadêmico, eu interagia com eles, eu sabia, né, da galera que fez a monitoria dentro das disciplinas, né? No caso, eu fui para a bolsa do PET.
O PET é o Programa de Educação Tutorial, em que ele junta 3 áreas: ensino, pesquisa e extensão. O que a gente faz? A gente faz pesquisa, a gente faz eventos acadêmicos e a gente leva essas pesquisas para fora da universidade. É uma formação bastante completa? Muito completa. Dá bastante trabalho? Dá bastante trabalho, mas é incrível você conseguir pegar uma coisa que você gosta e você apresentar o que você quer falar, o que você está estudando, e você dividir isso com as pessoas, tá? Outra coisa que eu acho muito legal da Unesp, que eu super indico para todo mundo que faça, veja no campus de vocês quais são as possibilidades. Se ainda não tiver, fala com a diretoria, fala com o centro acadêmico, mobiliza ali a galera para vocês trazerem esses projetos para vocês, que são os projetos de línguas. Aqui, no caso, era uma foto, né? Uma foto de que a gente fez o nosso HSK. A gente fez, então, o primeiro exame de mandarim, porque a Unesp tem vínculo com o Instituto Confúcio. O que é o Instituto Confúcio? É um instituto de para a gente, né, dentro da Unesp, para aprender mandarim. Então, vem professores da China que são nativos, eles vão trazer toda essa experiência cultural para vocês também. Mas, além do Confúcio, a gente tem outros institutos que vão possibilitar essa aprendizagem. Então, eu lembro que quando eu fiz a faculdade, lá nos idos de 2010, né, eu fiz um ano de alemão, eu fiz um ano de francês com a Paulista Júnior, né, os dois, e depois eu fiz o mandarim. É claro que o desenvolvimento da língua vai depender do como você estuda, das dicas que você pega com seus professores. Então, por isso que eu falei, é muita coisa além da sala de aula. E essas línguas são importantes para que você desenvolva suas pesquisas depois e para que você pense em, exatamente, pagar mico em euro, né? Pagar mico em ien, pagar mico em dólar, exatamente. O que você quiser, onde você quiser pagar mico, dá para pagar mico, tá bom? Porque é isso que a gente faz, né? O que você vai fazer? O que você vai pensar? Quando a gente está dentro da universidade, você vai começar a se interessar por alguns temas. Então, sei lá, você está na psicologia, você começa a falar assim, putz, psicologia escolar é muito legal, eu queria ir além da minha aula. É aí que você vai desenvolvendo pesquisas próprias, você vai se juntar com grupos de estudo, foi uma coisa que eu já fiz também no primeiro ano. Então, no seu campus, vão ter grupos de estudo, junta os professores que você gostou, conversa com a galera, isso costuma ter dentro do guia da universidade. Você tem grupos de estudo, você tem grupos artísticos. Então, você vai o quê? Experienciando essas outras oportunidades, essas outras formas de você realmente se educar dentro da universidade. Vocês vão ver que existe a aula, mas a aula, ela é o start, tá bom? Você vai fazer a sua formação universitária além da aula e pela sua própria autonomia, buscando esses outros ambientes. Então, no caso, né, do PET ou do SIC, o SIC vai ser a parte da iniciação científica, você vai poder, então, pensar um tema que você gosta, estudar esse tema, juntar com um professor legal, e aí vocês vão desenvolver projetos, vão desenvolver apresentações, vão trazer inovações mesmo dentro da sua área, tá? E você pode, inclusive, como eu falei, sair para pagar mico em euro. No caso, eu fiz o intercâmbio na Universidade de Lisboa. A Unesp tem vínculo com universidades em todo o mundo, literalmente, em todos os continentes. A gente tem ali o pezinho da Unesp, na mamãozinha, né, levando você até um intercâmbio. Depende, né, do intercâmbio, você vai ter mais recursos, você vai ter menos recursos, mas existe muita bolsa para você fazer intercâmbio, e ela é uma experiência sensacional. Não só, como eu falei, para você pagar mico em outras partes do globo, mas para você conhecer o mundo, discutir com pessoas, fazer links, fazer pesquisas em outros locais, tá? O que você precisa para fazer um intercâmbio acadêmico? Você precisa, primeiramente, se interessar por essa área e manter boas notas. Então, se você gosta muito de uma área, você fala assim, putz, eu estudo África, adoro a galera de Moçambique, estou estudando Moçambique, eu quero ir para lá, né? O que você vai fazer? Você vai manter um certo nível ali de notas,
para que você consiga essa bolsa. E aí, ó, avião, pode ir, né? Vai bem, estuda muito, volta e traga coisas incríveis para a gente, tá? Por quê? Porque a ideia da universidade é essa, que você consiga começar a lidar com a sua educação de uma forma ativa, tá? E dentro disso a gente tem esses diversos grupos de estudos, esses grupos de pesquisas e essas oportunidades também. Então, enche o saco do povo, saia procurando essas oportunidades, porque tem muita coisa mesmo, que às vezes a gente não conhece dentro da nossa universidade. Então, saia para além dessa ideia de aula. A aula, ela é a primeira parte. O que você complementa vai ser o que vai te dar realmente gana de fazer as coisas e de transformar a realidade em que você vive. E pensando nisso, não esqueçam também que a Unesp tem diversos, inúmeros programas de extensão universitária. O que é extensão universitária? Extensão universitária é você pegar tudo que você sabe e levar para além da universidade, para quem ainda não conhece, para quem ainda não viu, para que a universidade pública realmente cumpra o seu papel de ajudar a sociedade em que ela está. Só que o prédio da Unesp não vai levantar e sair andando. Quem vai fazer a extensão é a gente, tá? Eu comecei, né, já que eu sou da área de licenciatura, também fiz o bacharel em sociologia, mas eu sempre quis dar aula, acho incrível essa parte, e eu fui para os cursinhos universitários, os cursinhos populares da Unesp. Então, eu participei do cursinho Geração, junto com o núcleo de estudos do NEAR, lá em Araraquara, né? E a gente tinha um cursinho lá com o pessoal, era uma sala em que a gente realmente pegava os alunos, a gente preparava para eles prestarem diferentes vestibulares, prestarem Enem, mas a Unesp tem o CUCA também, que é um cursinho de extensão universitária para alunos de baixa renda também. Então, é muito legal você pensar como você pode pegar tudo isso que você conhece, que é um conhecimento financiado com dinheiro público, e você fazer isso voltar para a sua sociedade. Se você não gostar do cursinho, existem vários programas na área de saúde, na área de acolhimento, na área de inovações, de intervenções em escolas públicas, que você pode realmente pensar como você consegue impactar a sociedade, começar a transformar essa sociedade por meio do seu trabalho. Parece muita coisa? Parece. É muita coisa? É um pouquinho. Mas você vai ver que é tanta alegria da gente fazer, de você pegar algo que você realmente ama, aquele curso que você está empolgado, e você ir intervindo e mostrando essas coisas, que realmente, quando a gente dorme muito bem, né? Mas a gente consegue fazer essa formação completa. Tá? Lembra aquela galera que fala assim, ai, como que eu vou trabalhar se eu não tenho experiência? Tá aqui, ó, tá bom? É nesses grupos de estudo, é nessa formação de extensão que você consegue construir o seu currículo para além de estágio, tá? Então, é aí que você coloca na prática o que você está aprendendo com seus professores. Qual que é a parte legal? Na extensão, você vai ter professores, você vai ter colegas de outros anos que já passaram por essa experiência e que vão te ajudar nessa formação também. Então, gente, é tudo de bom. Quem acha que o ensino médio é a melhor parte, vocês não viram nada. Vocês não viram nada. A universidade, ela é incrível, incrível, tá? O que você precisa saber, então, que eu sei que essa é a grande dúvida. Por que raios tem uma pessoa formada em ciências sociais vindo falar com vocês que querem psicologia? Que a gente, ó, é quase irmão, tá? O que a sociologia tem a ver com a psicologia? A sociologia é o que vocês já veem no ensino médio, tá bom? E dentro da sociologia, nós temos diversos temas que vão aparecer no seu curso de psicologia, tá? Por exemplo, a gente vai estar falando de identidade. Identidade, ela é um tema transversal, né? Diversas humanidades vão lidar com ela, inclusive a filosofia. A filosofia já está, ó, nessa, ó, tempinho, né? Um tempinho, né? Lá desde o navio de Teseu, do Plutarco, eles já estavam lá tentando descobrir o que faz algo ser aquilo, o que faz o ser o ser, né? O que faz uma pessoa
depois de tantas transformações, continuar se identificando como ela mesma? O que seria a sua essência? Né? São coisas que vão ser discutidas no seu curso de psicologia, são discutidas com vocês dentro do ensino médio, né? Está no currículo de vocês do ensino médio, né? Para a sociologia especificamente, né? Não só para a filô, a gente vai estar pensando que a identidade ela é muito relacionada à sua cultura. Mas só para a gente não ficar muito voando, né? O que foi o navio de Plutarco, de Teseu, que é a historinha do Plutarco? O que rolou? Letícia, oi! Né? A ideia é o quê? Dentro da filosofia, quando a gente vai discutir identidade, você vai estar realmente focando no ser, você vai estar focando, né, tanto na pessoa, quanto às vezes em uma coisa, beleza? Então, vai dependendo um pouco dos autores aí que você vai estar pensando, que você vai estar observando. Você vai ter, por exemplo, né, o Heráclito falando do rio. Lembra do rio? O rio que se transforma. Então, a gente vai estar pensando que um homem, uma pessoa, não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque a pessoa se transforma e o rio se transforma. Tá, mas então o que faz a pessoa continuar sendo ela mesma? Essa própria transformação? Qual que é a essência da pessoa? O que está rolando por ali? Né? No caso do Plutarco, que veio um pouquinho depois, o que ele vai estar pensando? Ele vai estar falando do navio de Teseu. Teseu, lindo, maravilhoso, vai lá, né? Ele sai viajando com o seu naviozinho, faz várias coisas pela Grécia Antiga. Só que vocês estão ligados que navio é um negócio de madeira. Se é de madeira, você fica botando na água, pode ali, né, precisar de um reparo, de uma manutenção. Se carro precisa, imagina um navio, né, que vai ficar o tempo todo com aquele agente. Então, a ideia do Plutarco era falar o quê? Se a gente vai trocando as peças do navio de Teseu para reparos, vai chegar um momento em que a gente vai trocar todas as peças. Esse navio ainda é o navio de Teseu? Ou ele mudou? O que faz aquele navio ser ou deixar de ser o navio de Teseu? É essa a ideia que a gente vai estar discutindo em volta da identidade com a sociologia, com a filosofia, né? A psicologia vai se utilizar disso? Sim, a psicologia é uma ciência do século XIX, assim como a sociologia, e ela vai estar ali pensando como a pessoa desenvolve a sua própria identidade. Quais são os fatores que levam você a se sentir você mesmo, né? É o seu nome? É a sua língua? É a sua nacionalidade? São os seus costumes, né? Por isso que a sociologia vai falar tanto da ideia de cultura, né? A antropologia também vai falar muito da ideia de cultura. Então, o que você vai pensar com cultura? Como que a cultura vai aparecer na psicologia? Uai, é simples, gente. Você tem os problemas que a sua cultura te permite ter. Né? Se na sua cultura não existem relações próximas com seus pais, você não espera isso dos seus pais. Então, isso não vira um problema. Se isso não vira um problema, você não tem que tratar isso no psicólogo. Visão, ó, visão. Tá bom? Obviamente, o que vocês vão estar vendo, né? Quando vocês entrarem até na etnopsicologia, você vai ter que pensar o indivíduo inserido na sua cultura, como essa cultura forma esse ser, como essa cultura forma esse indivíduo, quais são os fatores que podem levar a problemas psicológicos, né, que você vai precisar resolver depois. Como você vai dar o amparo para essa pessoa? Você precisa ver essa pessoa em seu contexto, tá? São coisas que vocês já veem. Olha ali, status sociais, papéis sociais. A gente está falando de quê? A gente está sempre pensando com os status sociais que a gente vai ter um local na sociedade. Você vai nascer em algum local e esse local vai influenciar em quê? Vai influenciar em tudo. Vai influenciar em como você pensa, vai influenciar em como você se você se sente inadequado ou não. Ele vai o quê? Esperar coisas de você. Então, lembre, status sociais, a gente vai estar pensando em posições que a gente tem uma relação social. A posição de filho, a posição de aluno, a posição de amigo, de irmão, a posição de cidadão.
são posições dentro de uma relação social. Dentro disso que a gente vai pensar que a gente tem expectativas em cima das pessoas, e essas expectativas são os papéis sociais. A gente espera que a família faça tal coisa. A gente espera, então, que a família tenha ali uma formação do indivíduo. A gente espera que a família dê um amparo socioeconômico. A gente espera que a escola consiga fazer uma socialização secundária. Lembra disso? A gente vai estar falando que essas expectativas vão cair para grupos da sociedade, mas também para as pessoas. A gente espera que um aluno seja o quê? Seja aplicado, seja dedicado, consiga fazer suas tarefas, e aí ele passa no vestibular lindo, maravilhoso, e vai estudar na Unesp, porque é a melhor universidade, falei. Certo? Então, a gente vai estar falando que esses status sociais, esses papéis sociais, estão envolvidos, sim, né, na sua construção. E isso vai aparecer no seu curso de psicologia? Obviamente que vai, tá? Dentro dessas instituições, a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar que a gente vai ter a família como uma instituição social, a educação como uma instituição social, a gente vai ter a justiça como uma instituição social, diferentes instituições, ou seja, diferentes formas e modelos de organização, de comportamento e de valores. Isso influencia na construção da pessoa? Obviamente. Se você não sabe como se colocar, se você às vezes espera algo daquele grupo e aquele grupo não te dá aquele suporte, ou então aquele grupo ele falha nos seus papéis, a gente vai ter o quê? A gente vai ter conflitos dentro da sociedade, a gente vai ter hiatos dentro da sociedade, e dentro disso a gente pode ter, então, um desenvolvimento do indivíduo que vai levar a alguma questão, que vai levar a algum transtorno, que pode levar a desenvolver alguma necessidade, certo? Então, essa forma da gente ver os assuntos da sociologia, eles vão aparecer também para vocês na psicologia, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Revisar tudo muito bem, tá bom? Vocês vão pegar esses assuntos que vocês já estão vendo por aí, vocês, obviamente, estão estudando eles para prestar a sua prova da Unesp, para prestar o seu vestibular, e dentro desse vestibular, o que você vai fazer? Você vai perceber que muito disso vai ser aproveitado, sim, na sua formação, tá? Talvez, realmente, você não vá usar máscara para o resto da sua vida estudando psicologia, mas a gente sabe que várias áreas dão suporte, né, umas para as outras, para a gente entender o desenvolvimento do indivíduo, tá? Nesse sentido, a gente vai perceber o quê? Que tem coisas que são mais evidentes para vocês no vestibular, que vocês vão usar, coisas que são menos. Por exemplo, gramática. Gramática é uma coisa essencial que vocês vão precisar também saber ali no vestibular, para você ter uma boa nota de redação, para você fazer a sua parte de língua portuguesa e também para você depois escrever bons artigos quando você estiver na universidade. Então, é algo também que dá um suporte. A leitura, tá bom? E a compreensão da leitura, elas são essenciais para o curso de psicologia, para o curso de sociologia também, tá? O que você vai, então, estar pensando a partir daqui? Você vai estar pensando que um dos grandes objetos da psicologia, que é o indivíduo, é só dela. Não é, não. Tá bom? Não é só da psicologia. A sociologia e a antropologia também discutem isso, tá? Então, o que você vai pensar com essa noção do indivíduo, a construção da noção de indivíduo, você já vai vendo durante a sociologia. Você está pensando nas nossas interações sociais e como esse indivíduo se constrói. Mas esse indivíduo, ele também é o quê? Ele também é uma construção cultural, tá? Por exemplo, quer ver um exemplo muito fácil da gente lembrar? Lembra quando você viu Bela e a Fera? Pois é, você viu Bela e a Fera. Não importa se é o clássico, né, do desenho, se foi agora aquele
Emma Watson, né? Não importa. O que a gente sabe que acontece em Bela e a Fera? Você tem aquela linda e bela, né, situação em que o príncipe, extremamente preconceituoso, entendeu? Vacilão, ele sofre uma penalidade pelo seu preconceito, né? Ele é transformado em uma fera. Me diz o que o cachorro tem a ver com o príncipe? Gente, por que o castelo inteiro foi enfeitiçado, não só o príncipe? Alguém me explica isso? Quem explica isso? Sociologia e psicologia, meu amor. Por quê? Porque a noção de indivíduo é cultural. Você está falando da velha fera, você está falando ali de século XVII. A gente não tem essa noção de indivíduo. Você tem uma noção muito grupal. Então, as formas da gente pensar o indivíduo hoje, o indivíduo antes, a gente vai o quê? Desenvolvendo essas ciências em interação, tá bem? Então, né, fica aí a sua explicação. Toda vez que alguém fala assim, ó, cara, NASA tem que vir estudar isso. Você fala, opa, oi, tudo bem? Eu faço psicologia, né? Faço psicologia, senta aqui, vamos sentar, vamos conversar? Pois é, deixa a NASA com as estrelas. A gente conversa aqui do ser humano, tá? Então, vocês vão ver muito de sociologia ainda em psicologia, e principalmente, vocês vão ver que dentro da sociologia, a gente já estuda os diferentes autores, e é essencial para vocês saberem isso. Na sociologia, na filosofia, vocês estudam autores, e vocês sabem que esses autores, eles não necessariamente se anulam, né? Eles são autores, às vezes, que se completam, às vezes que se contradizem. Mas você não consegue, dependendo da situação, falar, ó, fulano é muito mais certo que ciclano em tal situação. Tá? Você consegue falar o quê? Essa abordagem é mais adequada, certo? E isso é uma coisa que vocês também vão ver em psicologia. Então, essa forma de vocês estudarem os autores, a gente saber que existem autores que não são mais utilizados porque eles ficaram no passado. Existem autores que a gente consegue atualizar para a modernidade. São coisas que vocês vão ver também, certo? Depois dessa brevíssima explicação da gente pensar um pouco aí desses temas, vamos dar uma olhada como que isso aparece para vocês nas suas questões, tá? Não trouxe questões da Unesp especificamente aqui, para a gente já fechar a nossa aula, tá? Mas por quê? Porque as questões da Unesp, elas costumam ter uma característica muito interessante, que são questões de comparação. Então, elas são questões que exigem leitura de vocês, tá? Agora, a gente vai só aplicar o conceito. São outros tipos de prova. Então, quando você for fazer sua prova da Unesp, tem conceito de sociologia e filosofia? Tem sim, tem bastante. Mas eles querem muito que você consiga orquestrar esses textos e esses conceitos, tá? Dá uma olhadinha nessa questão aqui da UPE, né? Ela vai estar falando de quê? De socialização. O que é socialização, para a gente lembrar? Socialização, tá aqui, ó, é um processo sociológico por meio do qual nós adquirimos hábitos e costumes, além de maneiras de agir, de pensar e de sentir próprios do grupo em que vivemos. Ou seja, quando a gente está pensando em um indivíduo, a gente tem que lembrar que o indivíduo nunca, absolutamente nunca está sozinho, tá? Mas ele se sente sozinho. Quem vai resolver isso? Os psicólogos. Os sociólogos vão falar assim, amigo, você não está sozinho, você é um indivíduo socializado. Por que você é socializado? Porque você fala, porque você usa o seu corpo da forma que a sua cultura usa o seu corpo. Você aprende a ser um indivíduo, um cidadão, aprende a ser uma pessoa socializada, tá bom? Então, a socialização, ela acontece em toda a sociedade, mas as pessoas lidam com ela, né, de formas particulares também. Essa bucha eu deixo para vocês, tá bom? Qual vai ser a ideia aqui, então? Ó, baseando-se nesse conceito da sociologia,
Qual das alternativas a seguir não indica um agente de socialização? Família socializa? Socializa. Por quê? Porque a família é considerada a socialização primária. Então, ela vai estar fazendo o primeiro contato do indivíduo com a sociedade. Pode escrever aí. Primeiro contato do indivíduo ou do ser, da pessoa, com a sociedade. Por quê? Porque é a família que vai começar a apresentar a cultura. Porque a cultura, lembra da nossa definição de cultura? Cultura é o quê? Ela é como um óculos, para a gente pegar a definição da Margaret Mead, né? Como assim? Você pode ver o mundo, né, de diferentes maneiras, conforme você coloca esse óculos, certo? Então, se a gente tiver um óculos vermelho, ele vai deixar o mundo todo vermelho. Se a gente for um óculos cor-de-rosa, ele vai deixar o mundo meio cor-de-rosa, tá? Então, a forma da gente interpretar, da gente significar esse mundo, passa pela nossa cultura. Nosso primeiro contato com a cultura é com a família, porque a família vai ensinar linguagem, vai ensinar valores, vai ensinar status sociais, vai ensinar os papéis sociais. Todos. Não. Aí vem a nossa próxima socialização, que é, por exemplo, a escola. A escola socializa o indivíduo? Com certeza. A escola é considerada uma socialização secundária. Por quê? Exatamente porque a gente vai estar pensando que a escola, ela vem depois da família, certo? E ela vai ensinar, ela vai transmitir também, né? Transmitir conhecimentos acumulados ao longo da história. Ou seja, por que você está estudando tantos autores do século XIX? Porque a gente tem uma concepção de escola que vai utilizar esses autores, que vai mostrar para vocês, olha tudo aqui que o ser humano já construiu para a gente construir em cima, para a gente fazer diferente, para a gente pensar diferente, para a gente continuar a história humana, né? Então, lembra que isso é uma concepção de história para a gente, para o Ocidente. Se você for para outros locais, a educação, ela é muito mais vinculada a outros valores, a respeitar outros valores, tá? Então, a gente tem a socialização secundária com a escola. Só com a escola? Não. O trabalho também faz uma socialização secundária. Por quê? Porque você vai se inserir em outros grupos sociais, você vai lidar com outras individualidades, com outras personalidades, você vai ter que lidar com a pluralidade das pessoas, inclusive com as pessoas não cumprindo suas funções, né? A ideia é sempre que a gente saiba o quê? Qual a nossa função naquele grupo, que a gente tenha uma proatividade para construir aquele trabalho. Sempre acontece assim? Nem sempre, né? Então, vamos lá. Já sabemos, socializando tudo, hein? Então, ainda não achamos a nossa alternativa. Meios de comunicação em massa, eles fazem uma socialização? Fazem uma socialização? Claro que eles fazem uma socialização. Por quê? Porque a gente está falando da ideia de massa. O que é massa? Massa, sociedade de massa, você está falando de uma grande característica do século XX, tá? Por que é uma característica do século XX? Porque tem um monte de gente, bando de gente, massa, pronto. E outra, você vai ter alguns autores que vão falar, né, que a massa, ela é um contingente populacional, ela é uma grande quantidade de pessoas, e essa quantidade de pessoas vai fazer o quê? Ela vai sendo influenciada por diferentes fatores da sociedade, pela cultura, pelas instituições, pelo local em que elas estão, pelos próprios movimentos que a sociedade vai ter, né? E que a gente às vezes pode pensar que a massa ela pode ser influenciada, tá bom? Tem autores como Le Bon que vão falar isso, né? Que muitas vezes a massa ela é acéfala, ou seja, ela pode ser influenciada muito facilmente. Muita gente ainda continua com essa ideia no século XXI. É necessariamente assim?
A gente vê que o quê? Você tem diferentes movimentos, mas que os meios de comunicação, eles podem sim exercer uma influência dentro da sociedade para formar uma ideia social, para formar um movimento, para influenciar um movimento, para construir uma narrativa da história, tá? Nesse sentido, se a gente viu que tudo isso daqui socializa, o que não socializa? Exato, amiguinhos de vocês, futuros amiguinhos, as imagens do subconsciente. O que é o raio do subconsciente? Vocês vão ver, né, no seu curso de psicologia, obviamente. Mas aqui a ideia é que, ó, subconsciente, você tem uma parte do indivíduo que é consciente, que é o eu, que você acessa, né? Que você vai falar quem é você, então você reconhece aquela parte da tua identidade, mas você vai ter o subconsciente e o inconsciente para trás. Então, a gente vai estar falando de todos os fatores sociais, culturais, todas as experiências que a gente, de alguma forma, vai engolir e, às vezes, vai até esquecer do consciente. Mas elas continuam dentro de nós, elas formam quem nós somos, para o bem e para o mal. E é isso, inclusive, que o psicólogo vai lidar, que vai ajudar os seus pacientes, que vai ajudar as pessoas com quem ele vai estar envolvido a entender até onde vou eu, até onde vai o outro, até onde eu posso me empenhar, como fazer para estar saudável mentalmente e emocionalmente, tá? Então, nesse sentido, o que a gente vai perceber? Existem muitos fatores que são sociais e que vão formar a nossa identidade, mas que lidar com isso é parte do indivíduo, isso é parte da personalidade, isso é parte da pessoa. Então, as imagens do subconsciente, elas são individuais, mesmo que elas tenham sido formadas por situações sociais. Então, a gente está sempre envolvido, sempre em interação, a sociologia e a psicologia. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa apresentação, um pouquinho dessa aula, que vocês adorem a sua experiência na Unesp. Eu sei que ela vai ser incrível, tá bom? Muito foco nesses estudos, se empenhem, vai dar certo, tá bom? A psicologia ela é uma carreira linda. Para quem aí ficou curioso com a sociologia, com as ciências sociais, convido vocês também a dar uma olhada no curso, tá? Porque é o meu, né? Não tem como falar. Gente, um beijo para vocês, né? Acessem aí as demais explicações, os outros cursos, as outras carreiras, para vocês aprenderem um pouquinho mais também e verem qual que é aquela que contempla você, contempla o seu sonho e onde você pode se desenvolver melhor. Uma boa sorte nas provas, um bom desenvolvimento nesses estudos e até mais.